noite, meus irmãos, meus amigos queridos. Estamos aqui nessa primeira escola bíblica do ano de 2021. Felizes por estarmos com saúde, por termos atravessado um ano tão difícil e termos sido sustentados até aqui pela mão poderosa e graciosa do nosso Deus. É uma alegria tê-los com a gente nessa noite. Quero te de pronto agradecer a companhia, o carinho. Você está à vontade para convidar mais alguém, compartilhar e juntos nos edificarmos. E nessa primeira aula e escola bíblica desse ano de 2021, a gente vai falar de um tema bastante atual, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, essa doutrina que é chamada de doutrina dos espíritos ou demônios territoriais. A gente vai nos debruçar um pouquinho sobre esse assunto e tentar extrair daqui algumas lições e algumas respostas para esse tema tão controverso e atual, não é? O que a Bíblia diz sobre espíritos territoriais? Vamos lá? É bom a gente colocar o intuito de trazermos esse tema para essa sexta-feira se deve ao expressivo aumento, né, do número de escritores, pregadores, gente que tem ensinado, né, e defendido essa doutrina, esse conceito da existência e atividade de espíritos ou demônios territoriais, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso e a gente vai tentar, à luz das escrituras, tomando toda a palavra, tendo uma cosmovisão bíblica, expor esse assunto, tentando tirar todo tipo de sofisma, de misticismo, de sincretismo e olhar com o olhar que deve ser visto o Evangelho, né? Com um olhar de simplicidade e direto, objetivo, para o entendimento de todos. Então a gente vai tentar, de maneira sucinta, em poucos minutos, vou tentar não me alongar muito, embora o assunto seja bastante complexo, vamos tentar falar rapidamente disso. Então, existe um elevado número de pessoas que defendem essa doutrina, esse conceito, e o que na verdade vem a ser espíritos ou demônios territoriais. Seriam entidades malignas, né? Designadas pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário Satanás, que são designadas para governar, influenciar territórios, áreas geográficas na área espiritual, influenciar, governar espiritualmente, né? Eles têm como objetivo, como meta, impedir, na verdade, que os habitantes, as pessoas que residem nesses territórios, cheguem ao conhecimento do Evangelho, da salvação e recebam, não recebam, né, a mensagem do Evangelho. Então, o pessoal que dissemina e difunde essa doutrina, eles falam que a principal motivação, principal atividade desses demônios territoriais, né, que se confinam num território, numa área, mergulhar os residentes, os habitantes dessa área em práticas satânicas, ocultistas, de feitiçaria, de idolatria, de prostituição, impedindo que elas venham a conhecer o Evangelho e receber, né, salvação e libertação. Também eles acreditam que esses espíritos malignos, eles atacam todo tipo de estrutura que há nesse território, né? Corrompem na cultura, na religião, no comércio, o governo, os poderes, enfim. Quem defende esse conceito como sendo bíblico, sempre adverte, tem isso como uma premissa, né? Que você não deve de forma alguma evangelizar uma cidade antes de mapeá-la espiritualmente. O que vem a ser esse mapeamento espiritual, segundo eles?
é uma pesquisa, né, bem minuciosa, detalhada, da história, da fundação, da religião, dos ancestrais, dos primeiros habitantes, dos costumes, dos hábitos das pessoas, do lugar. Então, eles acreditam que é fundamental você ter todas essas informações em mãos para descobrir que tipo de demônio está alojado ali, né? E expor essa ação demoníaca que domina os habitantes, as pessoas em determinado território e contamina esse território, né? Essa é basicamente, falando a grosso modo, o que os defensores dessa doutrina acreditam e difundem, né? Lógico que tem outros conceitos aqui, mas eu vou me deter neles, que são os principais, né? Pois bem, colocado isso, o intuito nosso aqui é saber o que a Bíblia diz, né? E não o que as pessoas acham, né? Então a gente vai para a Bíblia. Logo ali no Velho Testamento, nós temos um caso aqui, que é relatado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, né? Havia uma nação inimiga de Israel chamada Síria e tinha um rei chamado Ben-Hadad. E eles atacaram Israel e perderam a batalha. E eles tiveram que sair fugidos da batalha. Então, eles se reúnem logo após a fuga para entender por que perderam a batalha. E então, os conselheiros do rei Ben-Hadad, do rei da Síria, dizem o seguinte para ele, dão o seguinte conselho. Isso está relatado em 1 de Reis, no capítulo 20, versículo 23. A explicação é essa. Os deuses deles são deuses das montanhas. Os conselheiros do rei da Síria estão se referindo a Israel. Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Então, você percebe aqui que o povo da Síria e os conselheiros, os sábios que viviam em volta do rei, criam no conceito de divindade territorial. Então eles acharam que perderam a batalha porque os deuses de Israel, eles acreditavam que Israel tinha muitos deuses, porque assim eles também tinham, né? Porque eles eram das montanhas. Como eles lutaram num campo montanhoso, eles perderam por causa disso. Mas se trouxesse Israel para lutar numa planície, eles sairiam vencedores. Então, a primeira coisa que a gente percebe, que fica explícito aqui nesse primeiro texto que a gente leu na Bíblia, mesmo sendo o Velho Testamento, o que fica explícito aqui é que esse conceito de divindade territorial é um conceito pagão. São os pagãos que acreditavam nisso, tá? Então, esse é um conceito pagão. Para a gente não ficar em dúvida, vamos continuar lendo. Os pagãos, os povos pagãos, aqueles que não conheciam o Deus de Israel, eles tinham suas divindades, né? Eles elegiam um Deus, para adoração, um ídolo, né? E geralmente, quando você lê as páginas do Velho Testamento, você vai ver muito falar de Baal, né? Que é uma divindade para os pagãos territorial. Então, Baal significa senhor, dono, marido, governador. E então cada território tinha um Baalim, né? Então você vai ver nomes assim compostos, tipo Baal Zephon, ou Baal alguma outra coisa, Baal Zepor, enfim. Porque eram espíritos territoriais, senhores territoriais. Era como se fosse um padroeiro de um território, né? Então todo lugar que tinha um Baalim, um senhor, um governo territorial na questão espiritual, se erigia um altar a essa divindade, né, que eles acreditavam ter poderes, né? Então você vê ao longo das escrituras que se
colocavam postes ídolos, né, como se fosse um toco numa árvore, né? Também se erigia altares de pedra e outros tipos de altar. Então, esses povos em volta de Israel e inimigos do povo de Deus, eles tinham o conceito de governo espiritual em território, que era os Baalins. E então, quando a gente ainda no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, a gente se depara aqui com uma mensagem que Deus envia ao rei Jeroboão através do profeta Aías. Ele encontra com Aías pega a sua veste, rasga em 12 pedaços, entrega 10 pedaços nas mãos do rei e profetiza a cisão, a divisão do reino. O que aconteceu quando o reino foi dividido, ficando 10 tribos para um lado, 2 para o outro, e o povo foi para o cativeiro babilônico. Então, o profeta fala para o rei Jeroboão que o juízo de Deus dividindo Israel viria porque Israel estaria seguindo os deuses, os ídolos das nações circunvizinhas. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 33, que diz assim: farei isto porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Então você vê que eles seguiam outros deuses. Então você percebe nesse versículo que havia a crença de um Deus para cada povo, um Deus territorial. Astarote, deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, são citados aqui. Ao longo do Velho Testamento você poderá acompanhar muitos outros deuses de nações pagãs, né? Continua aqui então a gente vendo esse conceito pagão da divindade territorial, que agora o povo de Deus começou a se contaminar e a praticar as mesmas prostituições espirituais. Essa foi a razão da cisão do reino. Então a gente vê isso aqui. Se a gente voltar um pouquinho antes no Velho Testamento, já nos dias de Moisés, os egípcios, né, eles já tinham também muitos deuses, né? Então a gente vê que quando Moisés é levantado por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos egípcios, todas as vezes que Moisés vai falar com o faraó, há uma negativa, né, por parte do governante. Então, o juízo de Deus vem sobre o Egito e Deus envia pragas para confrontar o poder dos deuses do Egito, né? E é isso que a gente vê aqui. Quando esses deuses, esses ídolos do Egito, eles se tornam impotentes diante da ação do Deus verdadeiro, né? Então a gente vê que logo que Deus chama Moisés, o primeiro sinal que acontece é com a própria vara de Moisés, né? Ela se transforma em serpente, numa cobra, e engole as varas dos mágicos, né, de Faraó, que também se transformavam em serpentes. Então, aqui tem um primeiro sinal de confronto, que o poder de Deus se sobrepõe e se sobressai aos poderes dos ídolos, dos demônios, né? A serpente no Egito era um símbolo de autoridade real, né? O símbolo de uma serpente estava incrustada na coroa do rei do Faraó. Isso está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 7, versículo 9, você pode acompanhar. Também tinha Api, né, que era o deus do Nilo, né, do rio Nilo. Ele mostrou-se impotente quando veio a praga e transformou as águas do Nilo em sangue. O deus Heka, que era um deus feminino com cabeça de sapo,
quando a terra se encheu de sapos, também não pôde fazer nada. O deus Shu, né, que é o deus do ar, né, também não conseguiu impedir que um enxame de moscas invadisse o Egito. Então, você percebe aqui o poder de Deus se sobressaindo sobre os deuses territoriais, os ídolos do Egito, né? Você vê aqui quando Moisés e Arão lançam cinzas para o ar, Deus zomba dos deuses deles, né? O Sutek e o Tufão, que eram os deuses que eles ofereciam cinzas, né? Do sacrifício das vítimas, né? Mas nada impediu de cair granizo do céu, eles não puderam deter, né? Também a praga das trevas, quando as trevas tomaram conta do Egito, confronta o poder do Deus Sol, né? Ra, o Deus Sol, o Deus dos egípcios. E por fim a gente vê uma declaração de Deus sobre a morte dos primogênitos, né? Que foi talvez a praga mais contundente, né? Diz assim lá em Êxodo 12:12: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, o principal objetivo do juízo de Deus com as pragas foi executar juízo sobre os deuses, sobre a crença que os egípcios tinham no poder dos seus ídolos, né? Indo mais adiante, um texto muito usado por aqueles que defendem o conceito de espírito territorial é esse que está registrado no livro do profeta Daniel, né? No capítulo 10 do profeta Daniel diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O texto do livro de Daniel, aqui no capítulo 10, nos versículos 13, que vai um pouquinho mais adiante, até o 20, eu não vou ler por causa do tempo, faz uma alusão aos príncipes não só da Pérsia, mas também da Grécia, né? De acordo com quem defende a existência da atividade de espírito territorial, esses príncipes são espíritos malignos, designados por Satanás como senhores, né, daquelas nações, e com base nisso, eles afirmam que todas as nações do mundo, sem exceção, possuem algum governante maligno para comandá-las, né? Com base aqui no versículo 21 do capítulo 10 de Daniel, onde o anjo Miguel, que vem lutar aqui com o príncipe da Pérsia, é chamado de príncipe de Israel, a gente vê então que se trata de uma luta entre seres angelicais, né? Dois príncipes, tanto da Pérsia como da Grécia, contra o príncipe de Israel, que é um anjo, Miguel. Então, trata-se de uma luta entre seres angelicais, não é uma luta entre seres humanos, né? Nem de realeza, não está falando de príncipe que mora em palácio, né? Uma vez que exerce oposição direta aos propósitos divinos, né? É correto declarar que eles são esse príncipe da Grécia e esse príncipe da Pérsia, eles são seres angelicais, porém decaídos, né? Caídos, né? São entidades espirituais malignas. O que chama atenção nessa narrativa, embora associe essa entidade maligna, uma como príncipe da Pérsia e outro como príncipe da Grécia, na narrativa bíblica não nos é revelada nenhum tipo de relação entre essas entidades, né? Que natureza de relação essas entidades desenvolvem com o território, com a Pérsia, com a Grécia, com seus, com a Pérsia, com a Grécia, com seus habitantes. Não é revelada como se dá essa relação, né? Então, aqui a Bíblia se omite nesse tipo de informação. Mas aqui o que nos interessa é a aplicação
no contexto, como o profeta Daniel aqui, ele vai se comportar. Ele então recebe a revelação, ele fica sabendo que há uma batalha espiritual, e é importante a gente ver que a maneira como ele se conduz é muito diferente da maneira proposta pelas pessoas que defendem essa doutrina do espírito territorial. Primeiro, a gente tem que nunca deixar de lembrar que Daniel era um homem de oração, né? Toda a vida de Daniel ela é pautada pelo exercício da oração. Daniel também era um homem que fazia muitos jejuns. E você vai verificar que ele não precisava estar num momento difícil, de angústia, de desespero, para buscar a Deus. Ele orava com frequência, ele tinha o hábito da oração. A Bíblia registra que ele orava 3 vezes ao dia, né? Agora é importante frisar, e isso é muito importante, que mesmo ele sendo um homem de oração e jejum, dedicado a essas práticas, você não vai ver relatado ou narrado nas Escrituras que as suas orações ou jejuns tinham conotação de orações e jejuns de guerra, né? Ou seja, ele não orava ou jejuava para combater possíveis espíritos territoriais, por exemplo, né? É digno de nota, né, a gente observar na bela oração que ele faz no capítulo 9, uma oração riquíssima em favor de Israel, que ele sequer faz menção a esses inimigos, chamados aqui de príncipe da Pérsia e da Grécia. Ele não faz nenhuma menção a esses príncipes. A oração dele nada se parece com essas orações de guerra ensinadas por esse pessoal, né, que defende esse conceito de demônio territorial. A gente vai perceber que na oração, Daniel não pediu para Deus derrubar nenhum tipo de fortaleza satânica naquele território, não pediu para amarrar nenhuma potestade territorial. Na verdade, o que a gente vê na oração de Daniel no capítulo 9, a partir do versículo 5, primeiro que é uma oração bonita que ele faz em favor de Israel. A primeira coisa, a oração em vários versículos trata do reconhecimento de culpa. Ele se penitencia e fala em nome do povo, reconhecendo a culpa. No versículo 13, ele faz uma confissão de pecado. Mais adiante, nos versículos 7 até o 16, ele reconhece a justiça divina. Depois ele fala sobre o zelo pelo nome de Deus. E por fim ele se entrega e se rende. E na sua oração ele fala sobre a confiança que ele tinha na misericórdia de Deus. Então, em nenhum momento você vê oração de guerra, declarando, amarrando entidade, potestade, governo, principado, nada disso. Ele não fez nada disso. O foco da oração de Daniel, em nenhum momento foi sobre demônios, não era demônios o foco da oração, mas era pecados. Isso é importante, porque esse conceito de demonizar tudo é um conceito não bíblico. O problema do homem, a Bíblia diz do que se queixa o homem, é dos seus próprios pecados, né? Quando a gente atribui toda a mazela que acontece ou que praticamos, tudo aquilo que sobrevém sobre a nossa vida, ou que de alguma forma nós agimos diferente da vontade de Deus, se tudo isso a gente atribuir a demônios, não há espaço para pecado, para arrependimento, para confissão de pecado. E então você não prospera, né? É necessário que a gente reconheça o nosso pecado. É mais fácil você pôr a culpa num demônio territorial, num espírito familiar, do que falar, eu pequei. A Bíblia diz que todas essas coisas, todos esses pecados que cometemos, eles são obras da carne, né? Você não precisa ficar procurando um demônio para pôr a culpa, né? Então a gente vai ver que o foco da oração de Daniel em nenhum momento é sobre demônio ou entidade territorial, mas é sobre o pecado dele e do povo.
Isso é importante. Um outro texto também muito defendido e muito usado por aqueles que difundem a doutrina dos demônios territoriais e suas atividades é sobre o texto que fala do endemoniado de Gadara, né? Está lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 9 ao 12. E aqui eu vou ler bem devagar para você entender, para você não perder aqui a sequência aqui. Diz assim no versículo 9: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Aqueles que defendem a existência dessa doutrina de demônios territoriais descrevem que os demônios que possuíam esse homem gadareno, que Jesus, eles pedem a Jesus para continuar em Gadara, né? Está lá colocado assim, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Eles dizem que se aqueles demônios saíssem daquela região de Gadara, eles seriam punidos. Tem uma hierarquia lá, um sistema, uma lei no inferno lá, entre eles, que eles seriam punidos se eles fossem expulsos daquele território e tivessem que ir para um território já ocupado por outros demônios. Isso é uma conjectura, gente. A Bíblia não fala nada sobre isso. Só diz que eles rogavam muito para que não fossem enviados para fora daquela província. Mas se a gente continuar estudando esse episódio, a Bíblia nos fornece muitas informações que desmistificam isso e provam que não tem nada a ver com medo que eles tinham de ser punidos por terem invadido outro território e terem que sair daquele. Não tem nada a ver com isso, quer ver? Você tem que considerar todo o contexto. Esse texto que a gente leu agora pela primeira vez, a gente leu no livro de Marcos. Mas tanto o Evangelho de Lucas e Mateus também registram esse episódio. E assim como no Evangelho de Marcos, né, eles mostram que já na chegada de Jesus com seus 12 no litoral de Gadara, esse homem possesso de demônios saiu ao encontro deles, né? Não foi Jesus que saiu ao encontro dos demônios, eles que foram ao encontro de Jesus, né? E quando estão diante de Jesus, eles identificam a Jesus, não como o filho de José, de Maria, né? Mas eles já identificam a Jesus como o filho do Deus Altíssimo. Então eles declaram a divindade de Jesus, aqueles demônios, e agora eles reconhecem reverentemente a autoridade de Jesus sobre eles, a supremacia de Jesus sobre eles. Então, ao longo desses textos aí, você vai ver alguns verbos que mostram isso. Em Marcos 5 e 6 fala que assim que o homem possesso por demônio adorou a Jesus. Em Lucas 8 fala que ele se prostrou. Em Lucas 8 e 28 diz que ele fala, peço-te, ou seja, está submisso. Em Mateus 8 fala que os demônios rogam a Jesus. E eles usam o verbo para entrar nos porcos. Permita-nos entrar nos porcos. Então, eles estão totalmente à mercê da autoridade de Jesus, o Filho de Deus. Então, diante do Filho de Deus, né, aqueles espíritos imundos, aqueles demônios, que eram muitos, quase 2.000, né, eles tinham, na verdade, a questão de ficarem no território, eles tinham medo, na verdade, do juízo de Cristo, né, que o juízo que Jesus poderia pronunciar contra eles. Em Marcos, no capítulo 5, versículo 7, na parte B, os demônios fazem esse pedido para Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, diz o homem endemoniado. O
que causou aqui espanto nos espíritos imundos que habitavam, em particular, né, nesse rapaz, foi o tempo da derrota, né? O tempo do tormento. Para os demônios, pareceu que o tempo do juízo de Deus sobre eles tinha chegado muito cedo. Mateus 8:29 fala assim: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então os demônios que estavam naquele rapaz, usando a boca dele, falam para Jesus: vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Ou seja, eles achavam que ainda não era o tempo. Eles sabem que em algum momento eles serão atormentados, eles serão vão ser objeto do juízo. Mas eles acharam que não era o tempo. Então diz que Jesus chegou antes do tempo. Então é notável aqui que os espíritos malignos admitem, né, que há um futuro castigo que os espera, mas eles não sabem a hora, não sabem quando. Então eles acharam que o tempo era muito cedo. Então, na verdade, ao rogarem para Jesus não enviar eles fora da província de Gadara, aqueles demônios, na verdade, eles estavam pedindo para não serem encaminhados para o tormento destrutivo, para aquele juízo final. A esse respeito, a gente pode ler o Evangelho de Lucas, que nos oferece maiores esclarecimentos sobre isso, né? Porque eles pedem lá em Lucas 8:31 para que Jesus não os mandasse para o abismo. E aqui a linguagem aqui é a mesma de Apocalipse. Abismo aqui está associado a lugar de confinamento, de aprisionamento de espíritos, né? Então, não há lugar de só destruição. Eles não queriam ser presos, porque eles achavam que ainda Jesus tinha chegado antes da hora daquele juízo, que eles são lançados em cadeias, em prisões eternas. Era isso que se tratava. Não é nenhum medo de punição por parte de outra ala do inferno por estar ocupando outro território. Isso não tem base bíblica, né? E é interessante que Jesus, tendo controle e autoridade sobre a situação, atendeu ao pedido desses demônios. Permitiu que eles entrassem na manada de porcos, né? Jesus atendeu o pedido deles e não consumou um juízo que está decretado para o fim dos tempos. Então, eles foram aos porcos. Importante a gente tirar como lição desse episódio que aqui não houve qualquer quebra do suposto poder desses demônios sobre aquela região, quando Jesus expulsou. Você pode ler isso em Marcos 5:13. A população de Gadara continua descrente, exceto o gadareno que foi liberto por Jesus. A população continua descrente. Essa população rejeitou a Jesus, inclusive pedindo que ele fosse embora. Está registrado em Marcos 5:17. Diz assim: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Percebe? Então não teve nenhuma batalha espiritual para destronar um poder que controla, que governa Gadara. Não. A libertação foi feita individual, em um homem. E esse é o modus operandi do reino de Deus. O reino expande não é conquistando um território. O território é o coração dos homens. Cada homem liberto, Jesus mesmo diz, cada pessoa que é liberta, ali chegou a salvação, ali o reino de Deus foi aumentado. Quando alguém é liberto, quando demônios são expulsos, mas o reino aumenta nas pessoas, não em território, ok? Os demônios ali de Gadara, eles não estavam preocupados em saírem do território de Gadara. Eles temiam, na verdade, não terem quem habitar. Olha o que Jesus diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a respeito disso. Capítulo 11, versículos 24 a 26. Jesus que disse isso. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Então ele está habitando, o espírito imundo está habitando em um homem, sai desse homem, sai à procura de um lugar, e o lugar aqui é pessoas. Enquanto ele não encontra uma pessoa, ele não encontra descanso. Então ele diz assim, quando ele não encontra, fala: voltarei para a casa de onde saí. Pessoa. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, nem Jesus ensina o conceito de batalhar contra demônios, contra território, mapear território, nada disso. A libertação, a salvação é pessoa a pessoa, homem a homem. Então, quando um espírito sai de alguém, ele não encontra um lugar, ele não encontra um território, né? Então é isso que Jesus ensina. Então a gente já falou um pouquinho, recapitulando aqui, no Velho Testamento, que o conceito de divindade territorial é um conceito pagão. Depois a gente vê que o reino, ele avança homem a homem, pessoa a pessoa, né? Não existe o conceito de punição de demônio que perde o seu território. Também a gente viu aqui que todos os demônios estão debaixo de autoridade e submissão a Cristo. Por fim, os demônios não temem perder território, eles temem não terem quem entrar ou habitar, né? Então, é até aqui onde a gente para. Indo para o Novo Testamento aqui, a gente também percebe que não existe nenhuma recomendação, nenhuma premissa doutrinária sobre esse tema também no Novo Testamento. Nenhum livro do Novo Testamento vai reconhecer, você vai achar esse conceito de demônio territorial, não determina identificar, localizar. O Novo Testamento, o que diz e o que revela é que Satanás e seus demônios, eles habitam, controlam e influenciam indivíduos, pessoas, não territórios geográficos, né? A gente vai para os evangelhos de Mateus no capítulo 10 e Lucas no capítulo 10, e a gente aqui nesses dois capítulos, desses dois livros, nesses dois evangelhos, a gente vê Jesus aqui orientando aqueles que fariam a obra missionária, a atividade missionária. Jesus vai enviando para missões, para o evangelho, para propagar as boas novas, e Jesus dá tantas instruções, e dentre todas essas instruções, essas inúmeras instruções, minuciosas instruções e tudo do que Jesus foi passando para os seus discípulos, em nenhuma dessas instruções você vê qualquer relação com demônios territoriais, para eles identificarem, mapearem. Você não vai ver nada disso. Quando você também vai mais adiante, o apóstolo Paulo, em suas 3 viagens missionárias, ele passou por muitas cidades, por muitos lugares, por muitos territórios, infestados de demônios, de ocultismo, satanismo, tomados por idolatria. E em tempo e em lugar algum, você vai ver ele fazendo mapeamento espiritual para descobrir a identidade, a localização dos possíveis demônios, o quartel-general deles, qual lugar da cidade eles estão mais fortes, em que meses ou dias do ano a atuação deles é potencializada. Você não vê nesse tipo de coisa. Nenhuma das suas 13 cartas de instrução à igreja, ele que é o grande ensinador da igreja neotestamentária, tem qualquer instrução a esse respeito. Da mesma forma, as cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, seguem a mesma linha das cartas de Paulo, viu? Não dizem absolutamente nada sobre demônios territoriais. E esse silêncio somente confirma, pelo menos para a minha ótica, a inexistência dessa doutrina como sendo bíblica, né? Essa doutrina de demônios territoriais. O que a gente vê levemente aqui é que o apóstolo Paulo, ele faz algum reconhecimento espiritual quando chega em Atenas. E ele notou que a cidade estava entregue à idolatria. E com essas observações, ele queria, na verdade, encontrar uma maneira que permitisse com que ele se dirigisse ao povo e aos líderes para evangelizá-los, né? Ele queria ter uma estratégia. Perceba que aqui ele não está preocupado em saber qual é a potestade, qual o governo, qual o principado
que está atuando ali. Ele detecta o pecado que é mais visível naquele lugar. E diante do pecado mais evidente daquele povo, ele vai usar aquilo com sabedoria para trazer uma estratégia de como alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, você vê lá em Atos, no capítulo 17, versículo 16, depois nos versículos 22 e 23, que diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, você observa que ao constatar o pecado mais notório naquele lugar, Paulo não se preocupou em fazer batalha espiritual contra demônios, contra espíritos territoriais. Ele não se preocupou em nenhum momento com isso. Na verdade, ele se preocupou em achar um meio eficiente de pregar as boas novas ao povo de Atena. Percebe? Você não vê ele pedindo para o líder, o prefeito, ou seja lá quem for o líder daquela cidade, entregar a chave da cidade para Deus. Hoje a gente vê esse tipo de ato profético. Isso não tem nenhuma base bíblica. Então, alguém junta um bando de pastor, vai até a prefeitura e pede para o prefeito entregar a chave da cidade para Deus, né? Então faz-se um ato, entrega-se a chave da cidade, tira da mão do rei Momo, entrega a chave para Deus, e a partir dali a cidade passa a ter uma outra desenvoltura na economia, na educação, na cultura, nos seus valores, enfim. Isso não tem nenhuma base bíblica, né? Mesmo porque em toda a Bíblia, por repetidas vezes, Deus declara: toda a terra é minha, toda a terra é de Deus. Vai entregar a chave da cidade para Deus é o humanismo, né? Está implícita a doutrina do humanismo, né? Que o Deus se submete ao homem e não o contrário, né? É uma inversão total. Aqui, quando acontece um ato dessa natureza, você está anulando a soberania de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. Deus controla a história, Deus controla todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus, inclusive a ação demoníaca, seja ela de que aspecto ou espectro for. Então, você não vê Paulo pedindo a chave da cidade de Atenas para consagrá-la a Deus. Isso em nenhum momento aconteceu. Também a gente não vê Paulo fazendo nenhum estudo da história, do costume, dos hábitos, da cultura de Corinto, por exemplo, para identificar, localizar alguma suposta entidade maligna que controlasse ali. E olha que em Corinto os demônios estavam muito presentes e o pecado da idolatria era gritante, né? E diante dessa situação, aqui eu repito e penso na mesma linha de raciocínio lá de trás. O que Daniel fez, no caso lá, e aqui o que Paulo faz. Diante dessa situação, Paulo vai fazer uma batalha espiritual, territorial, destronar um principado? Não. A estratégia de Paulo para evangelizar aquele território foi a seguinte: ele narra na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 até o 2, ele diz assim: eu, irmãos, não fui ter convosco. Não, desculpa, eu, irmãos, quando fui ter convosco, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele falou: olha, eu quando fui ter com vocês, a minha única preocupação foi anunciar o Cristo, aquele que esmagou a serpente, desarmou as potestades, o Cristo ressuscitado. Ele nos basta, né? Também tem um outro episódio que
ao ser importunado na cidade de Filipos, lá por uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, Paulo não ficou fazendo entrevista com o espírito para identificar quem era, de onde vinha, o local do trono dele em Filipos. Ele não fez nada disso. Ele só expulsou, como está lá relatado em Atos 16 e 18, né? Então, aqueles que mapeiam o território a ser evangelizado, na verdade, eles fazem porque tem receio de sofrer retaliação espiritual. E essa talvez seja a maior malignidade dessa doutrina concebida do domínio territorial por espíritos. Você cria, na verdade, quando você dissemina esse conceito, você produz uma quantidade, gente, incalculável de cristãos, e aqui eu vou me deter no nosso grupo aqui evangélicos, assim ditos evangélicos, que são espiritualmente agitados, inseguros, ansiosos, receosos de serem atacados, invadidos, retalhados por espíritos malignos, né? Gente que vive assustado, vive com medo, vive em pânico, vê o diabo na maionese, vê o diabo na Coca-Cola, fica virando CD ao contrário para ver o diabo. É gente que quando vê um obelisco muda de rua porque ali está um poste ídolo, quando vê uma pedra com um símbolo da maçonaria ou da Rosa Cruz faz a mesma coisa, enfim. É um tipo de evangelho sincrético, místico, que é não puro, misturado com paganismo, com sincretismo, que te rouba a fé, a segurança em Deus, te rouba a essência da autoridade na palavra, porque em algum momento cria-se no inconsciente ou consciente da pessoa uma síndrome de retaliação satânica. E a pessoa se esquece de uma poderosa e grandiosa promessa que Cristo nos deixou. Isso está em Lucas 10, versículo 19, que Jesus diz assim: Eis, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Percebe? Essa doutrina se opõe àquilo que Jesus nos deixou. É uma doutrina que rouba a firmeza da tua fé. Então você fica à mercê de ventos, de medos, de temores, não é? Vive uma vida cinzenta, vê demônio, diabo em tudo, e deixa de desfrutar a graça, a misericórdia, o favor, a salvação, a segurança e a proteção em Deus. Então, concluindo esse nosso estudo de hoje, fazendo uma recapitulação aqui para a gente terminar, o conceito de demônio territorial é pagão, já vimos lá atrás. A gente não pode fazer de um texto bíblico, mesmo que seja histórico, como alguns que a gente leu no Velho Testamento, ou da experiência ou testemunho particular ou individual de alguém, base doutrinária para a igreja. A gente não pode fazer isso e trazer isso como doutrina a ser ensinada de púlpito para ninguém. Uma outra coisa que é importante a gente ter em mente é que a batalha espiritual ela é vencida homem a homem, pessoa a pessoa, não território. É assim que o reino de Deus avança, né? E devemos orar por arrependimento, confissão de pecado, e não preocupados em identificar que tipo de demônio atua em determinada localidade, né? Isso é importante. Os adeptos dessa doutrina, geralmente eles são ligados ao conceito de batalha espiritual, em que você faz declarações de guerra, imprecações e tudo mais.
e atos proféticos e coisas e tais, aqui não há doutrina sobre essas coisas, há simplesmente narrativa de coisas que aconteceram no Velho Testamento, mas nunca foi deixado como doutrina. Então se demoniza tudo e há pouca confissão de pecado, há pouco arrependimento. Esse pessoal dá uma ênfase tão grande ao poder do inferno e eles estudam mais as coisas de baixo do que pensam nas coisas do alto. É bem comum pessoas que estão envolvidas nesse tipo de visão de batalha espiritual e guerra, que eles sabem o nome de 200 demônios. Demônio para isso, demônio para aquilo. Eles não sabem o nome dos 12 apóstolos, mas sabem o nome de 200 demônios. É bem comum isso aí. Então a gente deve orar por arrependimento, confissão de pecado, e não preocupado em identificar demônio que atua em determinada localidade. Embora quem tem o Espírito de Deus vai ter discernimento para saber qual é a atuação mais marcante num grupo de pessoas. Mas a Bíblia silencia sobre qualquer doutrina, qualquer ação que a gente deva fazer a nível territorial. O Evangelho é pregado homem a homem, né? Pessoa a pessoa. O que nós devemos fazer, seja em que território for, é anunciar o Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte, né? Também, nunca deixar de lembrar, ter sempre em mente, que nenhuma força maligna age sem permissão divina. Toda força maligna, seja ela qual for, ela se submete ao poder e à autoridade de Deus. Concluindo, para a gente terminar, a igreja ela não precisa adotar nenhuma estratégia embasada, e aqui eu vou falar grifado, sublinhado, a igreja não precisa adotar nenhuma estratégia que esteja embasada, alicerçada em testemunho de ex-satanista, nem precisa seguir orientação alicerçada em experiência de ex-feiticeiros para evangelizar qualquer que seja o território habitado por pessoas que, na verdade, têm o coração incrédulo. Viu? A igreja não precisa depender dessas técnicas, nem desses conceitos, nem desses métodos. Ela precisa depender daquele que é o Evangelho, daquele que é a palavra, daquele que atualmente, como é dito a nós em Efésios no capítulo 1, versículo 20 e 21, ele se assenta nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas no vindouro também. Jesus Cristo. Então eu quero terminar a nossa aula nessa noite reafirmando a você que a gente não pode temer as forças do mal, não se preocupar com essas forças que, agindo territorialmente ou não, possam haver, porque a Bíblia silencia sobre qualquer tipo de doutrina e tudo não passa de especulação, mas a gente deve se agarrar à promessa que Jesus nos deu, que nos daria poder, e nós devemos com toda a fé, com toda a ousadia, sem medo de qualquer retaliação do inferno, anunciar o Cristo ressuscitado. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. Já estamos terminando a nossa aula. Quero agradecer a Deus por esse tempo que estamos juntos aqui, nessa sexta-feira chuvosa aqui em Atibaia, que Deus nos permitiu estarmos juntos aqui, nos debruçando sobre esse assunto tão atual, tão polêmico, mas o desejo do nosso coração é trazer simplicidade, objetividade e a gente ter uma conclusão simples, clara, direta, de que o Senhor reina acima de todo poder e Ele nos conferiu autoridade para andar nesse mundo
de tantos inimigos, né? A igreja é vencedora desde sempre. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela tua companhia, pelo teu carinho. Esperamos você na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Deixa aí o seu comentário, a sua curtida. Para nós é muito importante a tua companhia em todo o tempo. Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Amém, gente? Deus abençoe, um beijo no coração.